Um forte abraço a cada um de vocês, uma boa noite neste sábado, dia 28 de setembro de 2024. Eu me chamo Levi Salles, para quem não me conhece, sou do canal Liberdade no Espírito, aqui no YouTube, onde eu procuro trazer sempre uma pérola da graça de Deus, do Evangelho Eterno. Uma pérola, porque pérola é algo muito precioso. Pérola quase não se encontra, são coisas raríssimas. E é exatamente o que falta dentro desse sistema doutrinal religioso evangélico. Lá não há palavra da verdade, a palavra que liberta, a palavra que traz um entendimento acerca das verdades de Deus. São sempre as mesmas coisas, os achismos, preceitos dos homens que imperam dentro desses lugares. Lá eles não têm compromisso com a verdade da palavra, com a sã doutrina. Tem sim compromisso com aquilo que eles entendem e acham que tem que ser. Por isso que Paulo fala que são preceitos dos homens. Os preceitos dos homens não têm nada a ver com a sã doutrina, com a revelação da santa palavra. Esse entendimento, ele é dado tão somente pelo Espírito Santo, não por homens alguns, os tais professores de escolas bíblicas dominicais, os tais pregadores, os teólogos. Eu fui teólogo, fiz faculdade de teologia, dei aula em faculdade de teologia, em seminários. E eu achava também que estava falando as verdades de Deus. Se dissesse que era achismo, que era preceitos, eu ficava chateado, aborrecido. Talvez até chamaria tais pessoas de herege, de anticristo, de falso profeta, por estar se levantando contra aquelas supostas verdades que eu cria que fosse e que eu ensinava a outros. Paulo, ele recebeu essa revelação diretamente de Deus, do Pai dos Espíritos, e não de homens alguns. Paulo sempre dizia: eu não fui a vós com palavras persuasivas, mas com o poder de Deus. Eu quero hoje falar acerca de algo que eu ouvi ainda há pouco. Quando uma pessoa, se dirigindo a várias outras pessoas, ela disse assim: aceita o espinho de Deus na sua vida. E aí ela começou a dizer que as pessoas não querem aceitar os espinhos de Deus, que Deus coloca, que Deus envia sobre a vida dos filhos de Deus. Meu Deus do céu! São essas coisas que a gente escuta dentro desses lugares que eles se reúnem, aspas, para adorar a Deus. São os tais testemunhos, os tais ensinamentos que eles levam àqueles que os ouvem. Em João capítulo 16, versículo 33, está escrito: no mundo tereis aflições. Que aflições são estas que o Cristo Nazareno
nos seus dias, naquele aion, ele se dirigiu aos seus discípulos e disse: no mundo tereis aflições. Essas aflições que ele estava se referindo são as aflições na carne. Tudo quanto o homem faz, ele colhe, ele semeia. Tudo que acontece neste mundo físico, a culpa é do próprio homem. Ele é o causador. Então, ele sofre consequências de tudo aquilo que ele faz. Deus não envia nenhum espinho sobre os seus filhos. Deus não envia nenhuma maldição sobre os seus filhos. Deus não envia nenhum juízo seu sobre os seus filhos. Tudo quanto ocorreu antes da cruz com o povo judeu, que foram consequências da transgressão da lei, a maldição veio sobre cada um deles. E então Cristo, que era a manifestação de Deus em carne, veio para que cumprisse a lei e salvasse aqueles que estavam perdidos. Aos demais que não eram judeus, chamados de gentios, eles não ficaram esquecidos, porque ele levantou um homem chamado Paulo, apóstolo da incircuncisão, e deu a ele toda a revelação. O evangelho chamado da incircuncisão, o evangelho da graça, o evangelho eterno, como havia sido estabelecido por meio da promessa dele a Abraão, e então veio para que os gentios fossem alcançados. E já nascemos então perfeito nele, novas criaturas. A salvação não é na carne, não é naquilo que o homem semeia, não é naquilo que o homem faz, não é naquilo que o homem deixa de fazer. A salvação é na mente. É isso que eles precisam pregar, é isso que eles precisam ensinar uns aos outros. Sejam salvos na mente. É no entendimento, para que possa o quê? Reinar em vida. E não sofrer, esses tais espinhos na carne, que eles dizem que Deus é quem coloca sobre a vida dos seus filhos, quando na verdade não é assim. Se há sofrimento, se há qualquer tipo de situação contrária àquilo que as pessoas querem viver ou passar, tudo isso é causado pelo próprio homem. Aquilo que fazemos aqui, por meio da carne, vamos colher, porque estamos semeando na carne, seja lá o que for. Então, essas aflições que Jesus disse nos seus dias eram as aflições da carne. Mas os religiosos jogam isso na conta de Deus, dizendo que Deus está punindo, dizendo que Deus está castigando, que a pessoa está passando por aquilo porque é uma provação de Deus sobre as suas vidas. E eles até fundamentam, quando pega textos isolados, principalmente da antiga aliança, quando isso ocorreu, acontecia com um dos judeus. E eles dizem assim: Deus prova os seus. Por exemplo, Jó foi provado, e então eles colocam também na conta de Deus qualquer tipo de aflição, de tribulação, caso venha o seu filho hoje passar. Então eu ouvi isso ainda há pouco em uma reunião, não que eu estivesse lá,
mas da onde eu estava, eu pude escutar, eu pude ouvir a pessoa que era a pessoa convidada para trazer uma palavra. Então ela dizia: aceita o espinho de Deus na sua vida. Você não pode rejeitar os espinhos de Deus sobre a sua vida. Você precisa passar gemendo, calado, por essas aflições que Ele traz sobre a vida de cada um de vocês. Essas são as mensagens, esses são os ensinamentos, essas são as palavras que se ouvem, que se escuta dentro desses lugares que eles chamam de igreja. Paulo chama de meninos alimentados com leite. Não edifica essas coisas. Eles veem uns aos outros na carne e não no espírito. E então chegam a essas conclusões, ao ponto de julgar uns aos outros e até mesmo de condenar, e coloca tudo isto na conta de Deus. Deus não tem nada a ver com este mundo físico, com este mundo carnal. Ele é Pai dos espíritos. Então é muito fácil colocar na conta de Deus. E as pessoas aceitam. Por que elas aceitam? Porque não têm o entendimento. Por que elas aceitam? Porque estão cegas espiritualmente falando. Porque são guiadas por homens. Preferem ter um simples mortal com uma suposta autoridade dada por Deus sobre as suas vidas do que se submeter à direção e à orientação do Espírito Santo de Deus. Mas somente os espirituais se comportam dessa forma, desta maneira. Somente os espirituais. Porque os espirituais, quando têm um entendimento, são guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. Estão voltados para o mundo espiritual de Deus. Não se envolvem nas coisas desta vida. Não se envolvem. Estão sempre reinando em vida. Nada que acontece aqui os afetam. Porque estão buscando as coisas de cima. Como Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 1. Buscando as coisas do alto. Então, eu resolvi hoje trazer este ensinamento, desfazendo isto que essa pessoa disse, que os filhos de Deus precisam aceitar os espinhos que Deus tem colocado sobre a vida de muitos. Isso não é verdade. Não jogue nada na conta de Deus. É você, sou eu, somos nós, quando nos envolvemos nas coisas desta vida. É você, sou eu, somos nós quando semeamos na carne, como plantamos na carne, como quando ficamos envolvidos neste mundo carnal. Fuja da religião, fuja dessas sinagogas, saia de debaixo dessas supostas autoridades espirituais de homens. Deus, Ele está em você. Ele está no seu espírito. Como eu disse na mensagem de ontem, o seu relacionamento com Ele é constante. É para sempre, é perpétuo. Então fica aí esta palavra para reflexão. Divulgue e compartilhe. Semeie esta palavra da verdade, esta palavra que traz uma liberdade no espírito, que nos
faz cada vez mais nos envolvermos nas coisas de Deus enquanto aqui vivermos, enquanto aqui estivermos. Sem nenhum sentimento de culpa, sem nenhuma consciência pesada. Porque reinamos em vida, crescemos na graça, no conhecimento de Deus. E entendemos qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Dê um like, por favor. Não se esqueça de dar um like. Ao visualizar, vai lá, dá um like. Me ajude. Para que o YouTube também possa me ajudar. Recomendar o meu vídeo a outras pessoas. Eu quero que tu me ajude a chegar aos 5.000. Antes que finde o ano de 2024. Eu estou com 4.550 pessoas inscritas no meu canal. O número de visualizações dos meus vídeos são bons em relação ao número de inscritos que eu tenho.